Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, março de 1858, número 3, parte D. A Rainha de Aoudh. Nota. Nestas palestras, supriremos daqui por diante a fórmula de evocação, que é sempre a mesma, a menos que sua resposta apresente alguma particularidade. Pergunta 1. Que sensação experimentaste ao deixar a vida terrena? Resposta. Não poderei dizer. Experimento ainda uma perturbação. Pergunta 2. Sois feliz? Resposta. Não. Pergunta 3. Por que não sois feliz? Resposta. Tenho saudades da vida. Não sei. Experimento uma dor pungente. A vida ter-me-ia livrado disso. Gostaria que meu corpo se levantasse do sepulcro. Pergunta 4. Lamentais não ter sido enterrada em vosso país e sim entre os cristãos? Resposta. Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Pergunta 5. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Resposta. Foram muito mesquinhas. Eu era rainha, e nem todos dobraram os joelhos perante mim. Deixai-me. Obrigam-me a falar. Não quero que saibais o que agora sou. Fui rainha, notai bem. Pergunta 6. Respeitamos a vossa hierarquia e vos pedimos que respondais para nos instruirmos. Pensais que um dia vosso filho recuperará os domínios paternos? Resposta. Por certo, meu sangue reinará, pois é digno disso. Pergunta 7. Ligais a restauração de vosso filho ao trono de Aoudh a mesma importância de quanto viveis? Resposta. Meu sangue não pode ser confundido com a multidão. Pergunta 8. Qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? Resposta. O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Pergunta 9. Que pensais do futuro reservado àquele país? Resposta. A Índia será grande entre as nações. Pergunta 10. Não foi possível escrever no atestado de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis dizer-nos agora? Resposta. Nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi. Pergunta 11. Vós que viveste nos esplendores do luxo e cercada de honras, que pensais agora? Resposta. Elas me eram devidas. Pergunta 12. A classe que ocupastes na terra vos confere uma posição mais elevada no mundo onde estás hoje? Resposta. Sou sempre rainha. Que me mandem escravas para me servirem. Não sei, parece que não se preocupam comigo aqui. Entretanto, eu sou sempre eu. Pergunta 13. Pertencieis à religião muçulmana ou a uma religião indiana? Resposta. Muçulmana, mas eu era grande demais para me ocupar de Deus. Pergunta 14. Que diferença notais entre a religião que professáveis e a religião cristã quando à felicidade futura do homem? Resposta. A religião cristã é absurda, pois considera a todos como irmãos. Pergunta 15. Qual é a vossa opinião sobre Maomé? Resposta. Não era filho de rei. Pergunta 16.
Teria ele missão divina? Resposta. Que me importa isso? Pergunta 17. Qual a vossa opinião sobre o Cristo? Resposta. O filho do carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Pergunta 18. Que pensais do costume muçulmano de subtrair as mulheres aos olhares dos homens? Resposta. Penso que as mulheres foram feitas para dominar. Eu era mulher. Pergunta 19. Alguma vez invejastes a liberdade que desfrutam as mulheres da Europa? Resposta. Não. Que me importava sua liberdade? Elas são servidas de joelhos? Pergunta 20. Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral na espécie humana? Resposta. Que me importam as mulheres? Se me falasses de rainhas? Pergunta 21. Recordai-vos de ter tido outras existências na terra antes desta que acabais de deixar? Resposta. Devo ter sido sempre rainha. Pergunta 22. Por que viestes tão prontamente ao nosso apelo? Resposta. Eu não o queria. Fui forçada. Pensais que me dignaria responder? Quem sois vós junto de mim? Pergunta 23. Quem vos obrigou a vir? Resposta. Não sei. Entretanto, aqui não deve haver ninguém maior que eu. Pergunta 24. Em que lugar aqui vos encontrais? Resposta. Perto de Hermance. Pergunta 25. Sob que forma aqui estais? Resposta. Sou sempre rainha. Pensais que eu haja deixado de o ser? Sois pouco respeitoso. Sabei que às rainhas se fala de outra maneira. Pergunta 26. Por que não podemos vos ver? Resposta. Eu não quero. Pergunta 27. Se pudéssemos ver-nos, seria com os vossos vestidos, ornatos e joias? Resposta. Certamente. Pergunta 28. Como é que, tendo deixado tudo isso, vosso espírito conservou a aparência, sobretudo de vossas vestes e joias? Resposta. Elas não me deixaram. Sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideia fazeis de mim. É verdade que nunca me vistes. Pergunta 29. Que impressão vos causa estardes em nosso meio? Resposta. Se eu pudesse, não estaria aqui. Tratais-me como tão pouco respeito. Não quero que me tratem assim. Chamai-me Majestade. Do contrário, não responderei mais. Pergunta 30. Vossa Majestade compreendia a língua francesa? Resposta. Por que não? Eu sabia tudo. Pergunta 31. Gostaria Vossa Majestade de responder em inglês? Resposta. Não, não me deixareis tranquila. Quero ir embora. Deixa-me. Pensais que eu esteja submetida aos vossos caprichos? Sou rainha e não sou escrava. Pergunta 32. Pedimos apenas a bondade de responder ainda 2 ou 3 perguntas. Resposta. Resposta de São Luís, que estava presente. Deixai a pobre transviada, tende piedade de sua cegueira, que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto sofre o seu orgulho. Observação. Esta palestra
oferece vários ensinamentos. Evocando esta grandeza decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas muito profundas, dado o tipo de educação das mulheres daqueles países. Pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um mais verdadeiro sentimento da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, nelas as ideias terrenas conservavam toda a sua força. É o orgulho, que nada perde de suas ilusões, que luta contra sua própria fraqueza e que, na verdade, deve sofrer muito na sua impotência. Na previsão de respostas de natureza completamente diferente, tínhamos preparado diversas perguntas que perderam a significação. As respostas foram tão diferentes daquilo que esperávamos, como também as pessoas presentes, que não poderíamos ver nelas a influência e um pensamento estranho. Elas têm, entretanto, um cunho tão característico de personalidade que demonstram claramente a identidade do espírito que se manifestou. Com razão, a gente se admira de ver Lemaire, o homem degradado e manchado por todos os crimes, manifestar em sua linguagem de além-túmulo sentimentos que denotam uma certa elevação e uma apreciação muito exata da situação, ao passo que a rainha de Aoud, cuja posição social poderia ter nela desenvolvido o senso moral, as ideias terrenas não sofreram qualquer modificação. Parece fácil explicar a razão dessa anomalia. Por mais degradado que fosse, Lemaire vivia no meio de uma sociedade civilizada e esclarecida, que tinha reagido sobre sua natureza grosseira. Sem o perceber, havia absorvido alguns raios da luz que o cercava, e esta luz fez nascer nele pensamentos abafados por sua objeção, mas cujo germe nem por isso deixava de subsistir. A situação é completamente outra com a rainha de Aoud. O meio em que viveu, os hábitos, a falta absoluta de cultura intelectual, tudo devia ter contribuído para manter em todo o seu vigor as ideias de que se imbuíra na infância. Não pôde modificar essa natureza primitiva, sobre a qual os preconceitos mantiveram todo o seu império. O Dr. Xavier, diversas questões psicofisiológicas. Um médico de grande talento, que designaremos pelo nome de Xavier, falecido há alguns meses, havia se ocupado muito de magnetismo. Deixara um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer, havia lido o Livro dos Espíritos e desejado um contato com seu autor. A moléstia que sucumbiu não o permitira. Sua evocação foi feita a pedido da família, e as respostas eminentemente instrutivas que a mesma encerra levaram-nos a inseri-la nesta coletânea, mas suprimindo tudo o que era de interesse particular. Pergunta 1. Lembrai-vos do manuscrito que deixastes? Resposta. Ligo-lhe pouca importância. Pergunta 2. Qual a vossa opinião atual sobre ele? Resposta. Obra vã de um ser que se ignorava a si mesmo. Pergunta 3. Entretanto, pensáveis que essa obra revolucionaria a ciência? Resposta. Agora vejo muito claramente. Pergunta 4. Como espírito, podereis corrigir e acabar o manuscrito? Resposta. Parti de um ponto que conhecia mal. Talvez tivesse que refazer tudo. Pergunta 5. Sois feliz ou infeliz? Resposta. Espero e sofro. Pergunta 6. Que esperais? Resposta. Novas provas.
Pergunta 7. Qual a causa de vossos sofrimentos? Resposta: o mal que fiz. Pergunta 8. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Resposta: conheces bem o coração humano? Pergunta 9. Sois errante ou encarnado? Resposta: errante. Pergunta 10. Quando vivo, qual a vossa opinião sobre a divindade? Resposta: não acreditava nela. Pergunta 11. E agora? Resposta: não creio bastante. Pergunta 12. Desejáveis entrar em contato comigo. Lembrai-vos? Resposta: sim. Pergunta 13. Vede-me e reconheceis-me como a pessoa com quem desejáveis entrar em relação? Sim. Pergunta 14. Que impressão vos deixou o livro dos Espíritos? Resposta: ele me desconcertou. Pergunta 15. Que pensais agora? Resposta: é uma grande obra. Pergunta 16. Que pensais do futuro da doutrina espírita? Resposta: é grande, mas certos discípulos a prejudicam. Pergunta 17. Quais os que a prejudicam? Resposta: os que atacam coisas reais, as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. Pergunta 18. Como médico e em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida podeis responder as seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Respostas: sim. Pergunta 19. Por quanto tempo? Resposta: não há tempo. Pergunta 20. Peço que esclareçais a resposta. Resposta: isso dura apenas alguns instantes. Pergunta 21. Como se opera a separação entre a alma e o corpo? Resposta: como um fluido que se escapa de um vaso qualquer. Pergunta 22. Há uma linha de separação real entre a vida e a morte? Resposta: os dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, desata-os e não os arrebenta. Pergunta 23. Esse despreendimento da alma opera-se mais prontamente nuns que em outros? Resposta: sim. Nos que em vida se elevaram acima da matéria, pois sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos que ao do terrestre. Pergunta 24. Em que momento se opera a união entre a alma e corpo na criança? Resposta: quando a criança respira, como se ela recebesse a alma com o ar exterior. Observação: esta opinião é consequência do dogma católico. Realmente, a Igreja ensina que a alma só será salva pelo batismo. Ora, como a morte natural intrauterina é muito frequente, que aconteceria a essa alma que, segundo a Igreja, fosse privada do único meio de salvação, caso existisse no corpo antes do nascimento? Para ser consequente, seria necessário que o batismo fosse realizado, se não de fato, pelo menos intencionalmente, desde o momento da concepção. Pergunta 25. Como então explica a vida intrauterina? Resposta: como a planta que vegeta. A criança vive sua vida animal. Pergunta 26. Há crime em privar a criança da vida antes de nascer,
desde que nessa época a criança não tem alma e pois não é um ser humano? Resposta. A mãe ou qualquer outra pessoa que tirasse a vida a uma criança antes de nascer cometeria um crime, pois impediria uma alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser instrumento. Pergunta 27. Não obstante, dar-se-ia a expiação que deveria sofrer a alma impedida de reencarnar? Resposta. Sim, mas Deus sabia que a alma não seria unida àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era a prova da mãe. Pergunta 28. Caso a vida da mãe corresse perigo com o nascimento da criança, haveria crime em sacrificar esta para salvar aquela? Resposta. Não. É preciso sacrificar o ser que não existe ao que existe. Pergunta 29. A união entre alma e corpo opera-se instantaneamente ou gradualmente? Isso é, será necessário um tempo apreciável para que tal união seja completa? Resposta. O espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo, o tempo em que o peito se eleva e se abaixa. Pergunta 30. A união da alma com tal ou qual corpo é predestinada ou a escolha só se verifica no momento de nascer? Resposta. Deus a marcou. Esta questão requer maiores desenvolvimentos. Escolhendo a prova que quer passar, o espírito pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, soube e viu previamente que tal alma unir-se-ia a tal corpo. Quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais, sabe que sua vida será de labor e sofrimento. A criança que vai nascer tem uma existência que resulta, até certo ponto, da posição dos pais. Pergunta 31. Por que pais bons e virtuosos têm filhos de natureza perversa? Por outras palavras, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho? Resposta. Um mau espírito pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por melhor caminho. Pergunta 32. Podem os pais, pelo pensamento e pela prece, atrair para o corpo da criança um bom espírito ao invés de um inferior? Resposta. Não, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Pergunta 33. Compreende-se o amor materno pela conservação da vida do filho, mas, desde que esse amor está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos e muitas vezes desde o nascimento? Resposta. Maus espíritos que procuram entravar o espírito da criança a fim de que se sucumba na prova que desejou. Pergunta 34. Agradecemos as explicações que nos destes. Resposta. Para vos instruir, tudo farei. Nota. A teoria dada por esse espírito sobre o instante da união da alma ao corpo não é bem exata. A união começa desde a concepção, isto é, desde o momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que se vai reforçando cada vez mais até o nascimento. A encarnação só se completa quando a criança respira. Vide o Livro dos Espíritos, número 344 e seguintes.